ouvintes aceitam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para trazer uma palavra de acordo com a sua necessidade. Louvado seja Deus, o Senhor, Ele tem uma bênção para você. E quero dizer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado, têm nos assistido, louvado seja o nome santo do Senhor, essas palavras, esses ensinamentos que têm enriquecido a sua vida. Nós estamos orando por todos vocês. Estamos orando para Deus abençoar a sua vida. Estamos orando para Deus salvar a sua família. Estamos orando para Deus abençoar o seu casamento. Estamos orando para Deus abençoar a sua vida financeira, o seu trabalho, enfim. Deus libertar vocês de todos os males. Amém? Graças a Deus. Esse é o objetivo da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor, interceder por todos os irmãos e por todos os ouvintes da palavra de Deus. Então, irmãos queridos, você que tem gostado dos nossos vídeos, dos nossos ensinamentos, continua inscrevendo-se neste canal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ore por nós, porque nós estamos nessa batalha, nessa guerra, intercedendo por todos vocês. Irmãos, o que eu posso fazer é só orar, né? Orar, louvado seja Deus, para Deus abençoar a sua vida. E é aquilo que eu tenho dito: se você crê, você verás a glória de Deus. Nós vamos hoje estudarmos aqui acerca da salvação. Salvação essa que muitos duvidam, muitos têm dúvida acerca da salvação, e eu estarei aqui trazendo esse estudo. Louvado seja o nome santo do Senhor, na matéria, no estudo teológico. O nome é dado como soteriologia, é o estudo da salvação. Muito bem, Deus, aleluia, depois da queda do homem, depois que o homem desobedeceu a palavra, a vontade de Deus, ele, louvado seja Deus, depois da sua queda, Deus, na sua infinita misericórdia, aleluia, fez um plano de restauração. Louvado seja Deus, a família do homem, ao homem, à mulher e a todos os seres humanos. Muito bem, esta palavra soteriologia, no Antigo Testamento, nós encontramos na revelação da salvação em tipologia. Louvado seja Deus, essas tipologia já apontava para Jesus Cristo, que viria no futuro. Nós estamos falando lá atrás. Vamos todo mundo agora lá atrás em Adão. Louvado seja Deus, começo de toda a humanidade. Vamos meditar lá atrás. Louvado seja Deus. Nós vemos Adão sendo enganado pela serpente, junto com a Eva. Louvado seja o nome santo do Senhor. E na queda do homem, Deus agora, ele faz um plano de restauração. E dentro da salvação, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, representa já logo no início, ele já faz o sacrifício
dos cordeirinhos, já tipificando, aleluia, louvado seja Deus, a Cristo na cruz do Calvário. Eles perderam, através da queda, o direito de viver no paraíso, foram expulsos do paraíso, e agora, louvado seja Deus, no plano divino, no plano de Deus, na restauração, Deus prepara ali veste para Adão e Eva que estavam nus, e já fazendo o primeiro sacrifício, que era de animais. E arrancou as vestes, a pele dos animais para cobrir Adão e Eva. Então já começa ali o processo de restauração, processo de salvação. Muito bem, já tipificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. No Antigo Testamento, nós vemos, já dentro da tipologia, em Êxodo capítulo 12, nós vemos o Cordeiro Pascual. Louvado seja Deus. No livro de Números, nós vemos Moisés levantando a serpente de bronze. Louvado seja Deus, que depois o povo de Israel, até, louvado seja o nome santo do Senhor, o rei Ezequias, até o tempo do rei Ezequias, o povo de Israel adorava, louvado seja Deus, essa serpente de bronze, porque Deus, para aquele momento, não era para continuar adorando aquela imagem da serpente de bronze. O que foi dito para Moisés: todos aqueles que são mordidos por cobras, por serpentes venenosas, olhe para a serpente de bronze que Moisés levantou, e todos aqueles que olharem para a serpente de bronze não morrerão, serão salvos. Então, aquela serpente de bronze, louvado seja Deus, levantada, já simbolizava Cristo sendo levantado na cruz do Calvário. Da mesma forma que eles olhavam para a serpente de bronze, da mesma maneira, todo aquele que olhar para aquele da cruz do meio, olhar direto para ele, será salvo. Aquele que olhar para cima e crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então você começa a observar uma tipologia de Cristo já no Antigo Testamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Depois o povo de Israel se tornaram idólatras e começaram a adorar a serpente de bronze. Mas no tempo do rei Ezequias, louvado seja Deus, ele vai lá e faz uma restauração em todo o território do seu governo e renova o culto a Deus, renova, aleluia, glória a Deus, o santuário, renova tudo que estava contaminado e destruído. E ele manda destruir toda a idolatria, os postes dos ídolos, enfim, todos os lugares onde havia sacrifício, ele manda exterminar. Louvado seja o nome santo do Senhor, ele manda destruir. E ele pega essa serpente de bronze que Moisés tinha levantado e também destrói. Louvado seja Deus. Isso quer dizer, Deus ainda tem homens de Deus, sempre teve, sempre terá homens de Deus que vão lutar para a salvação do povo de Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Depois nós vamos observar, glória a Deus, a substituição de Isaac. Quando Abraão vai lá, aleluia, e pega o cutelo e vai degolar Isaac, que está deitado na lenha, como sacrifício a Deus, porque Deus tinha pedido a Abraão, o seu filho. Quando Abraão pega o cutelo, aleluia, louvado seja Deus,
e vai degolar a criança para fazer o sacrifício, o anjo do Senhor, ele grita do céu e diz: não faça tal, porque agora eu sei que você teme a Deus. Então, aquele cordeiro que estava enroscado, louvado seja Deus, no arbusto, louvado seja Deus nos galhos do monte Moriá, foi substituto de Isaac. Tipologia lá no Antigo Testamento. E hoje, quem que é o nosso substituto? E hoje, quem é? Aleluia, louvado seja Deus, o nosso fiador. E hoje, quem tomou o nosso lugar? Oh, glória! Já estou sentindo aqui a presença de Deus. Somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Muito bem, graças a Deus. No capítulo 22, essa mensagem que nós acabamos de falar para os irmãos, capítulo 22, verso 8, aonde de Gênesis, né? Aonde Isaac foi substituído pelo cordeiro que estava enroscado no arbusto, né? Louvado seja Deus lá entre os galhos. Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Jesus. No Novo Testamento nós temos uma revelação sendo consumada em Cristo, né? No Novo Testamento já mudou. No Novo Testamento, louvado seja o nome do Santo Senhor, glória a Deus, a antiga aliança que era feita com sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de novilha e sangue de animais, foi substituído pelo sacrifício vicário, sacrifício único do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu digo, Jesus, o sangue de Jesus é todo autossuficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. Amém? Muito bem, graças a Deus. Então, nós temos, já no Novo Testamento, esse sacrifício consumado na cruz do Calvário, a nova aliança. Quando Jesus, aleluia, no dia da Páscoa, entrou, aleluia, num aposento, que ele mandou os discípulos ir preparar, louvado seja Deus, a ceia da Páscoa. Muito bem, a ceia da Páscoa. Louvado seja Deus. Muito bem, chegando na ceia da Páscoa, ele pega, louvado seja o nome santo do Senhor, o pão, dá graça a Deus e diz para os discípulos: comei deles todos, porque esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aí ele repartiu o pão e deu para os discípulos. Depois que eles comeram o pão, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e bebei. Este é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue. Até então, Jesus nasceu no período da lei. Nasceu no período da lei. Jesus, como judeu, foi circuncidado. Havia sacerdotes ainda da ordem de Arão, nos tempos de Jesus, louvado seja Deus. Então ali ainda era a lei de Moisés, a lei mosaica. Muito bem, Jesus fez a ceia.
participou da ceia. Muitas das vezes participava da ceia. A ceia aqui era a Páscoa, porque ceia dos judeus era a Páscoa. Louvado seja Deus. Vocês observem que em toda ceia, louvado seja Deus, que era costume de Israel, só havia judeus. Louvado seja Deus. Para a pessoa que não fosse judeu, que fosse gentil, viesse participar da cerimônia, louvado seja o nome santo do Senhor, daquela ceia, era preciso circuncidar e fazer todo o ritual judaico para poder participar daquela ceia. Por isso que ele tinha 12 discípulos, todos 12 eram judeus. E Jesus também judeu. É por isso que ele disse para a mulher, louvado seja Deus, samaritana, a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Jesus é judeu, da tribo de Judá. É por isso que Jacó colocou o apelido de Judá, um dos seus filhos, de Leãozinho. Porque da tribo de Judá ia nascer o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Então, Judá, tribo de Judá, o símbolo é o leão. Cristo, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, esse é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Quer dizer, Jesus estava na ceia da Páscoa. Se você pegar qualquer texto do Novo Testamento, você vai encontrar, louvado seja Deus, que era necessário imolar o sacrifício. E quando eles imolavam o sacrifício, Jesus entrou com eles na ceia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vocês começam a observar que tudo isso se cumpriu, consumou-se no Novo Testamento. Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele cumpriu aquilo que ele tinha dito na ceia, no dia anterior. Louvado seja Deus. Esse é meu corpo que é partido por vós. Foi partido na cruz do Calvário. Foi partido no vitupério. Foi partido no sofrimento. Foi partido nas chicotadas, nas chibatadas. Rasgaram o corpo do mestre. Mas ele, como ovelha muda, como diz lá em Isaías 53, ele não abriu a sua boca. Porque ele é o sacrifício que nos traz a paz. Ele é a salvação que toda a humanidade perdida esperava. Aquilo que Adão perdeu no Jardim do Éden, Jesus, dentro do plano do Pai, veio ser o substituto, veio aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós somos salvos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Essa revelação no Novo Testamento sendo consumada em Cristo, muito bem, caminhando para a cruz, entregando ali na cruz Jesus a sua vida para a salvação da humanidade. Aí diz lá João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo. Ele não disse que amou Israel. Ele disse que amou o mundo. Deus não amou Israel de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus, graças a Deus. Muito bem.
Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele ascendeu ao céu. Louvado seja Deus. E ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia! Para se tornarem testemunha fiel do Senhor e da sua salvação. Os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus e então, com clareza, temos a revelação enfocada principalmente no sentido da redenção. A justificação, onde o homem salvo se torna filho, e assume a natureza do próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Ele veio para os seus, mas os seus não creram nele. Mas todo aquele que creu no seu nome, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Você crê? Louvado seja Deus. Se você crê, já aceitou Jesus Cristo como Salvador, então você agora é justificado e agora você passa a ser filho de Deus. Muito bem. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. No capítulo 10 de aos Hebreus, diz: ora, visto que a lei tem sombras dos bem-vindouros, está vendo? A lei de Moisés tinha sombra dos bens futuros, do bem-vindouro, né? Não a imagem real das coisas que nunca, jamais pode tornar perfeita o ofertante com os mesmos sacrifícios que após anos e após anos, perpetuamente, eles ofereciam. Então, todo aquele sacrifício que se fazia lá no templo, que se fazia lá no tabernáculo, que se fazia lá no Antigo Testamento, era de ano em ano, e não podia aperfeiçoar, louvado seja Deus, os ofertantes que faziam os seus sacrifícios. Hebreus 10, primeiro versículo. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se herdeiro de Cristo, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse é o plano de salvação para toda a humanidade. A nossa salvação, a nossa esperança é Cristo. Não importa qual seja a sua religião. Nós, aleluia, cremos em Cristo. Só em Jesus Cristo, porque essa é a obra do Pai. Como nós disseram os fariseus, os escribas, os povos, como nós podemos executar a obra de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Quem que foi que Deus enviou? Jesus Cristo, o seu Filho amado. Muito bem, vamos continuar aqui. A Bíblia nos diz
que desde a queda do homem, aleluia, o homem está em desesperada necessidade de ajuda, isso é de salvação. Ele encontra-se num círculo vicioso entre pecado e culpa e impotência. Muito bem. A sua culpa desqualifica de qualquer merecimento de único recurso que porventura poderia tirá-lo da sua incômoda posição. Nenhum poder humano pode solucionar os problemas do ser humano. Somente Deus pode formar a iniciativa para salvá-lo. Fracasso, destituição, vazio, alienado, enfermo, corrupção, morte e várias outras descrições incidem sobre o homem após a sua queda. Igualmente, variadas e fúteis são as tentativas humanas para remediar tal situação. Ele pode até ter, louvado seja Deus, sabedoria, recursos moral, reforço, enfim, louvado seja Deus, mas nada disso pode salvá-lo, né? Só Cristo deu a sua vida em resgate de muitos. Ele é a nossa justiça. Glória a Deus. Através dele quem? De Jesus Cristo. E somente dele é que somos salvos da condenação e da ira de Deus, que está sobre os filhos da desobediência. Lá na cruz o Senhor tomou o nosso lugar e levou sobre si as nossas condenações. Ele pagou o preço da nossa redenção. Glória a Deus. Evangelho de João 19, verso 30. Jesus disse assim: Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Jesus já tinha feito, aleluia, a substituição para todos os seres humanos. Agora quem crê nele é salvo. Louvado, isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Nós temos, louvado seja Deus, em Romanos 16, Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho, dizia Paulo, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Glória a Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Aleluia. Através da morte de seu Filho, que Deus realiza a salvação do ser humano. Está aí, meus queridos amados. Que Deus abençoa a vida de todos vocês. A salvação, ela está, aleluia, a porta da salvação não fechou, não está fechada. A porta da salvação ainda continua aberta e você pode entrar aceitando Jesus como seu Salvador da sua alma, e Ele vai libertar a sua vida, Ele vai libertar você dos demônios, aleluia, de todo pecado, aleluia, de toda a condenação da morte, porque, aleluia, o seu sacrifício, louvado na cruz do Calvário, é único. Nada
eu posso fazer e nem você pode fazer para salvar o ser humano. A única coisa que nós possamos fazer é oferecer, pregar, aleluia, a mensagem de Cristo, porque Ele é o Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Meus queridos amados, não deixa de se inscrever no canal, louvado seja Deus, dai o seu sininho, dai o seu joinha, louvado seja o nome santo do Senhor, comentem, louvado seja Deus, divulguem, louvado porque Deus tem uma obra na sua vida, creia, estamos orando, estamos pedindo pela sua vida, estamos intercedendo, porque o Senhor é maravilhoso. Oramos a Deus agora nesse momento. Altíssimo e eterno Pai, muito obrigado por esse momento, meu Deus da glória, deste estudo desta palavra. Vai ao encontro dessa pessoa que até esse momento, louvado seja o nome santo do Senhor, esteve conosco estudando, ouvindo esta palavra, cura, liberta esta pessoa, livra essa pessoa de todo mal. Ó Deus, é que eu te peço no nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Deus abençoe.